Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Eu vou hoje fazer um segundo vídeo em detrimento ao outro vídeo que foi feito sobre a maçonaria, onde eu relatei que eu estou num grupo de pastores de linha mais histórica reformada e que ali há pessoas com dúvidas sobre a maçonaria, há pessoas ali pró-maçonaria. E aí eu recebi muitas perguntas, mas muitas. Já mandei material para centenas de pessoas. E entre as perguntas que eu recebi é sobre a questão da Igreja Presbiteriana do Brasil e a maçonaria. Então eu tenho que fazer aqui um esclarecimento porque eu não especifiquei nenhum nome no meu último vídeo. Porque a maçonaria não é um problema de uma igreja X ou Y. Ela é um problema de todas as igrejas protestantes no Brasil. Agora, recentemente, mandaram para mim um vídeo de um padre discursando numa loja maçônica, ele falando, eu me considero um maçom. Então a maçonaria não é um problema nem só do protestantismo, está no catolicismo. Se você estudar a formação do Estado italiano, né, Anita Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, que eram envolvidos com a maçonaria, que formaram o Estado italiano, está lá a maçonaria. Nas grandes máfias da Itália, está lá a maçonaria. Tem documentários aí norte-americanos espetaculares falando disso. Então a maçonaria não é um problema de uma ou outra religião. Tanto que lá no Oriente tem lojas maçônicas que o indivíduo faz o juramento em cima do Alcorão. Na Ásia tem loja maçônica que o cara faz o juramento em cima dos Vedas, dos Triptakas. Então, está em todas as religiões mundiais, porque a maçonaria ela é paralela a uma religião. Ela é uma erva daninha. Então, não é problema de uma ou outra instituição. Mas então, por que desse envolvimento com o presbiterianismo e com o protestantismo? Então, eu vou falar mais especificamente da Igreja Presbiteriana hoje, igreja que eu tenho muito respeito, porque eu tenho muitos amigos lá, bons amigos, inclusive alguns amigos calvinistas, outros extremamente arminianos, mas estão pouquinho, bem pequenininha, para ninguém saber, mas são arminianos. Então, assim, uma igreja que tem uma estrutura fantástica, bem organizada, bem estruturada, o presbitério e tal. Mas eu preciso mostrar algumas coisas, já que eu fui questionado. Eu não tenho problema de falar. Já falei da Igreja Batista aqui, já falei dos prédios mais antigos da denominação batista. Se você olhar, é o desenho de uma loja. Eu fui em Santos, o Paulo foi no Rio de Janeiro e bateu fotos lá das igrejas. Eu também bati foto das igrejas em Santos. Já fiz vídeo aqui falando disso. Deixo aqui no final. Mas hoje eu vou falar especificamente da Igreja Presbiteriana, tá? Porque eu tenho aqui documentos, eu até já escrevi um artigo em 2010 sobre esse assunto, porque houve uma decisão em 2006, e em 2010 eu entrei em contato com um mestre maçom, que me deu bastante trabalho, foi então que eu escrevi este artigo. Está lá publicado no site do CACP já desde 2010, só para você saber. Então fique ligado que vai ser uma aula. Se você gosta de aprender, quer estudar, você que é presbiteriano, você que é maçom, você que não gosta de maçonaria, você que sabe que é uma coisa do diabo, mas quer assistir para se aprimorar no argumento, assista que vai valer a pena. Porque realmente a maçonaria precisa ser desbancada das nossas igrejas. Eu fico assim um pouco chateado com o medo que se tem da maçonaria. É impressionante. Outro dia eu estava falando com um ex-reverendo maçom aqui de Rio Preto e eu quis inquiri-lo, até ele me deu roupas, nós temos a roupa da maçonaria, do aprendiz e do companheiro, não tem do mestre, porque são os 3 primeiros graus. E ele deu as roupas para nós, deu o material, mas na hora de dar depoimento não queria dar, na hora que a gente apertava ele não queria falar, é impressionante. Aquele juramento que a minha garganta seja cortada de orelha a orelha, parece que eles acreditam nisso. Parece que eles têm medo que alguém mate-os. É impressionante o negócio. É assustador isso.
Mas nós aqui não temos medo, não. Nós não temos medo, a gente fala mesmo. Então assista o nosso vídeo, porque eu vou falar de novo, tá bom? E quando eu tenho que falar, eu falo, e seja o que Deus quiser. Mas antes, rapidamente, que os nossos recados. Lembrando que todo dia 30, aqui no canal, às 22 horas, nós fazemos sorteios apologéticos. E geralmente a gente sorteia uma Bíblia apologética com apócrifo aos nossos inscritos na plataforma do Apoia-se, do CACP. Lá você se torna nosso parceiro e participa aqui do sorteio. Outro aviso muito importante que eu quero que você preste atenção é o app, o aplicativo nosso de apologética. Está lá na plataforma da Play Store. E se Deus assim preparar, vamos tentar colocar também na Apple Store. Outra coisa importante é, se você não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue o nosso vídeo. Amém? Gente, então vamos lá. Hoje vamos tratar da Igreja Presbiteriana e a Maçonaria. O nome do vídeo é esse, a Igreja Presbiteriana e a Maçonaria. Bom, em 2006, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela reconheceu que estava errada com relação à maçonaria. Tanto que, em 1903, a Presbiteriana Independente nasce por causa da maçonaria. Tinha lá umas questões administrativas também, mas ela nasce principalmente por causa da maçonaria. A maçonaria era uma coisa terrível, que já estava corroendo a igreja há séculos. Há séculos. E esse envolvimento com a maçonaria, eu vou deixar de novo aqui o vídeo, nós sabemos que tem a ver com o que aconteceu em 1860 na Itália. Porque lá o Papa excluiu os maçons da igreja, que já estava muito forte dentro da igreja católica, porque os maçons queriam a unificação do Estado italiano, de todos os estados. A Itália não era um país, eram estados confederados. E aí o Papa tinha 4 estados, ele ia ficar só com aquele Vaticano pequenininho. E os maçons acabaram vencendo a guerra, inclusive, lá. Mas o Papa excluiu-os da igreja. Nessa época aqui no Brasil, o que acontece? Com os maçons excluídos, os grandes fazendeiros eram maçons, vão para onde? Eles acabam se escondendo ou se abrigando nas igrejas protestantes. Então, a partir de 1860, as igrejas protestantes vão ter a força que não tiveram antes. Desde o século XVII, eles tentaram abrir pregações no Brasil, não conseguiam, porque o rei de Portugal não deixava, o imperador não permitia, não tinha força, era muito católico o país. Somente com esse incidente lá na Itália, é que então os grandes fazendeiros vão se abrigar nas igrejas protestantes e o protestantismo acaba crescendo aqui no Brasil. Tá certo? Então veja que tem um fator político misturado com religião que acabou privilegiando as igrejas protestantes. Eu me pergunto, a que custo? O Simonton era o missionário que veio para cá fundar a Igreja Presbiteriana do Brasil, mestre maçom. Mestre maçom. Os primeiros batistas que fundaram a Igreja Batista aqui em Santa Bárbara do Oeste, que até hoje a capela é cuidada por um católico maçom, a maioria deles eram maçons. Lá também foi a terceira Igreja Presbiteriana e a 4ª ou 5ª Igreja Metodista, que também foi fundada por maçons, porque havia sempre, se tivesse 10 protestantes, 4 ali eram maçons. O poder da maçonaria. Por isso que quando eu discuto aqui se o Charles Taze Russell, se o Joseph Smith, se a Ellen White, a família White eram envolvidas com maçonaria, é óbvio que eram. As testemunhas de Jeová nascem no meio maçom, os mormons nascem no meio maçom e os adventistas idem. Esse negócio de querer tapar o sol com a peneira, isso aí, gente, olha, não segue esse tipo de gente. Quem gosta de mentira é o diabo. Tá certo? Todos tiveram envolvimento com a maçonaria. Na Ku Klux Klan havia presbiteriano, batista, metodista, católico, todos unidos no mesmo ideal da maçonaria e do racismo. Então, eu tô aqui para dizer a verdade. Então, voltando então para o problema da Igreja Presbiteriana. O que acontece? O fundador da maçonaria era um mestre, que era o reverendo Anderson, que além de um excelente calvinista, e aqui, não, por favor, calvinistas, não esperneiem, ele era um mestre em calvinismo, um teólogo de excelente envergadura, e ele então vai aproveitar a sua influência e vai, em 1717, criar
a maçonaria com seus landmarks e regras. E aí isso se espalha pelo mundo. Por isso que a maçonaria tem tanto poder no mundo, porque ela usou uma estrutura que já existia, que era a estrutura protestante. E aí, esse presbítero que entrou em contato comigo, que eu discuti com ele lá em 2007, 2008, ele me contou algo muito interessante, né? Que grande parte dos teólogos protestantes, principalmente da teologia reformada, e aqui não estou falando porque eles são calvinistas, mas eles tinham envolvimentos com a maçonaria. Tá? Mas agora deixa eu parar a história aqui para contar como é que eu descobri tudo isso, como é que a coisa chegou. 2007, eu estava num evento que nós fizemos lá em Vila Velha, estava envolvida a Assembleia de Deus e a Igreja Presbiteriana, se não me falha a memória. Era um evento dessas duas igrejas, da Igreja Assembleia de Deus e da Igreja Presbiteriana. E acho que tinha uma Igreja Batista também. Um irmão organizou lá para falar sobre testemunha de Jeová. E aí um reverendo de uma das igrejas, inclusive da igreja que era o Hernandes Dias Lopes, um abraço aos irmãos ali do Espírito Santo, se estiver me ouvindo, mas amo aqueles irmãos, pessoas maravilhosas, que inclusive, eu já disse aqui, eu repito, a partir de 2010 eu não preguei mais lá e acabei declinando dos convites por causa do meu livro, Calvinismo Recalcitrante. Eu tenho ética. Eu tenho ética. Primeira coisa, quando o pastor liga para mim, eu pergunto, é calvinista a igreja? Eu não vou. Pode até ser batista, porque tem batista calvinista. Eu não vou. Já fui em igreja neopentecostal. Eu falei pro pastor, mas se me perguntarem dos modismos, eu posso falar? Não, pode falar. Eu falei, então eu vou. Ah, não pode falar, então não vou. Eu tenho ética. Então, a partir de 2010, eu não fui mais em igreja nenhuma de linha calvinista. Mas em 2007, 2008, eu estava lá em Vila Velha, um reverendo me procurou. Ele me deu 3 livros, feitos por um presbítero da cidade de Belo Horizonte. Os livros são o Manifesto Presbiteriano, em defesa do respeito à consciência e ao fórum íntimo, com fundamento na Bíblia Sagrada, sobre a maçonaria. Está aqui. Ele me deu esse outro livro aqui, distribuído por esse presbítero, Atos Vieira Andrade, Maçonaria e Religião. E um terceiro, que é Memorial, Igreja Presbiteriana e a Maçonaria. Neste livro, que está por aqui em algum lugar que eu perdi, eu preciso achar, tem uma notícia que eu nunca quis ficar alardeando aqui, mas agora me perguntaram, eu tenho que falar. O que ele fez, o Atos de Andrade? Ele relacionou os teólogos reformados maçons. A maioria deles, segundo Atos Vieira de Andrade, que morreu em 2010. Segundo Atos Vieira Andrade, todos eles maçons. Mestres, não é só maçom, mestres maçons. Isso é assustador. Outra informação que está nesse livreto, Memorial, segundo o Atos Vieira de Andrade, que os nossos hinos, do cantor cristão, da harpa, do inário, seja da igreja presbiteriana, da igreja batista, da igreja metodista, da igreja Assembleia de Deus ou da igreja Congregação, que são cópias, os autores eram envolvidos com a maçonaria, 70% de maçons. Então, assim, olha o imbróglio que nós temos aí, o envolvimento dos tentáculos desta ordem poderosíssima chamada maçonaria. Maçonaria. E aí o reverendo me deu isso aqui, quando eu abri aqui, tem o e-mail dele e o contato dele. Então o que eu fiz? Imediatamente eu peguei o meu livro, deixa eu ver se está aqui a carta, está aqui a carta, ó. Está aqui a carta, ó. Essa carta aqui, eu estou pondo aí do meu lado para você ver, está desse lado aqui. Só para você ver, ó. Atos Vieira de Andrade, Belo Horizonte, tá aí até o endereço dele aí, ó. Eu vou obliquar o endereço, senão dá rolo, né? Não vou colocar o endereço. Mas ele manda assim, prezado irmão reverendo fulano de tal. Para seu exame, tenho o prazer de enviar-lhe um exemplar do memorial que redigi, contendo o levantamento histórico das decisões aprovadas pelo Supremo Concílio sobre a questão maçônica na Igreja Presbiteriana do Brasil.
Junto vai também um exemplar do Manifesto Presbiteriano, documento redigido por pastores, presbíteros e membros da igreja. Então, esse documento aqui, que eu tenho o PDF, quem quiser eu mando, isso aqui foi feito pela liderança da Igreja Presbiteriana do Brasil, segundo Atos Vieira de Andrade. Que esse cara foi deputado federal e presbítero da igreja, muito influente dentro do presbiterianismo. Ele continua. Até esta data, este manifesto recebeu a assinatura e o apoio espontâneo de 698 presbíteros, sendo 48 de pastores e 650 de membros em plena comunhão nas suas respectivas igrejas, ressaltando que a maior parte deles é composta de presbíteros ou de presbiterianos não maçons. Então veja que ele tinha já quase 1000 assinaturas e a maioria eram de presbiterianos não maçons, mas que apoiavam a maçonaria dentro da igreja. Entre os pastores que o assinaram, posso citar aqui os nomes dos reverendos Valdir Carvalho Luz, Odair Olivetti, Edésio Chequer e Guilherme Cunha. Se o prezado irmão ou irmã estiver de acordo com os termos deste manifesto, queira, por favor, assinar uma autorização para que o seu nome seja incluído na relação daqueles que já assinaram. Ao dar a sua autorização, o irmão ou irmã deverá assinar a folha que acompanha este manifesto, colocando o seu nome e endereço na primeira coluna. A assinatura deverá ser colocada na segunda coluna em o nome da igreja, na terceira coluna. Este manifesto poderá ser assinado por homens e mulheres maçons e não maçons, inclusive jovens, desde que sejam membros em plena comunhão na sua igreja. Você poderá tirar cópias xerográficas deste manifesto para serem entregues a todos quantos desejarem assiná-los. A folha de assinatura deverá ser enviada com urgência ao presbítero Atos Vieira de Andrade, no endereço acima indicado. Fraternalmente em Cristo, Atos Vieira de Andrade. Ele vai dizer aqui que ele é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, gente, esse documento chegou na minha mão. Quando esse documento chegou para mim, junto com os livretos dos meus amigos reverendos, tem muitos, só para uma nota aqui, eu tenho muitos amigos reverendos, muitos. Reverendos que são anti-maçons, reverendos que detestam essa politicagem da igreja. Alguns dos meus amigos reverendos são arminianos de boquinha pequena, outros que não se declararam nem calvinista, nem maçom, mas não gostam de nenhuma das duas vertentes dentro da igreja. Então estou só dizendo aqui os fatos, tá? Não posso generalizar, porque eu seria um ser estúpido na minha colocação se eu assim fizesse. E aí eu liguei para esse camarada. E na minha ligação eu fiquei quase 4 horas com ele na linha. Eu lembro que eu paguei uma fortuna de telefone, porque era telefone de linha mesmo. E eu disse para ele no debate que eu tive com ele, tá aqui no site do CSP, estou colocando aí o link. Ó. Nesse link aí tem o debate, as perguntas que eu fiz, que ele respondeu, e que eu dei a réplica. E eu disse para ele que ele ia para o inferno, se ele não se arrependesse dos seus pecados. Ele morreu em 2010. Falei com ele em 2008, ele morreu em 2010. Deve estar no inferno, porque ele não se arrependeu. Pelo menos segundo as informações que eu tive. Então o que acontece? Esse camarada não se arrependeu. Aí, depois de toda essa celeuma, esse mal que ele fez para a igreja, porque a igreja responde em 2006. Lembra que eu contei a história da Presbiteriana Independente? Houve separação em 1906. Demorou 100 anos para a Igreja Presbiteriana do Brasil reconhecer o seu erro. Aí, em 2006, já eu vou ler a resolução. Então esse homem fez isso aqui, fez um estardalhaço dentro da igreja. Inclusive desses reverendos famosos aí, que eu não vou citar o nome, mas desses famosos que falam muito contra a maçonaria na televisão, no rádio, no YouTube, segundo ele, o pai deste reverendo, mais famoso que fala sobre maçonaria da igreja presbiteriana, era mestre maçom, morreu mestre maçom. Por respeito, não vou citar o nome. Mesmo porque também, vai que ele esteja mentindo. Eu duvido muito, porque ele dava muito a cara a tapa, ele era muito franco esse homem aqui. Isso eu não posso acusá-lo que não, de contrário. Mas aí ele morreu em 2010, depois de tudo esse estardalhaço que ele fez dentro da igreja, olha aí, no site da Ultimato. Atos Vieira de Andrade recebe homenagem da igreja da zona da Mata Norte, lá em Belo Horizonte. Então ele foi homenageado
pela Igreja Presbiteriana quando ele falece. Ele morre, ele era o líder da Loja Azul lá em BH, se não me falha a memória, o grão-mestre. Ele morre e ainda é condecorado pela igreja, porque não sei se vocês sabem, a Igreja Presbiteriana faz aquele culto fúnebre também. A Igreja Católica faz missa de um dia, missa de 7º dia, e a Igreja Presbiteriana também faz culto depois do 7º dia, em homenagem ao irmão que faleceu. Tá? Então o que acontece? Eles fizeram um culto desse, até foi noticiado pela mídia, no caso aqui pela Ultimato, e esse cara foi homenageado. Olha, para os irmãos entenderem o absurdo. No documento que está lá no site do CACP, eu coloquei a réplica, olha o que é dito na decisão do Supremo Concílio em 2006. Decisão Brasil Presbiteriano, número 623, agosto de 2006. Então, primeiro ponto, eles dizem assim: afirmar a incompatibilidade entre algumas doutrinas maçônicas, gente, algumas, tem a santa paciência, né? Como as retromencionadas com a fé cristã. Determinar a não recepção como membros à comunhão da igreja de pessoas oriundas da maçonaria, sem que antes renuncie à confraria. Isso é uma ótima decisão. Não eleger nem ordenar ao oficialato da igreja aquele que ainda estão interessados na maçonaria. Orientar com mansidão e amor aos irmãos maçons a, por amor a Cristo e a sua igreja, deixarem a maçonaria. Por fim, tratar com o máximo amor e respeito aqueles que ainda na maçonaria, para que o seu desligamento seja feito com esclarecimento do espírito, mais do que por coerção ou constrangimento. Então veja que aqui essa última decisão, ela praticamente anula todas as outras, porque não é para impor, não é para falar, olha, ou você deixa ou você sai da igreja, ou você deixa a maçonaria ou você não entra na igreja. Não, não pode. Tem que ser por um convencimento, sem constrangimento, sem coerção. Na verdade, irmãos, apesar dessas decisões positivas, os reverendos que eram maçons não foram tirados dos seus cargos. São maçons e continuam reverendos. Isso o próprio Atos Vieira de Andrade me disse. Os membros que eram maçons, aí veio essa resolução, continuaram, estão lá até hoje como sendo maçons, e nada é feito com relação à disciplina e a tomar-se alguma atitude. Continuam sendo maçons. Tanto que chegou para mim com uma resolução da Igreja Presbiteriana, Secretaria Executiva, folha 1, 2010, quanto ao documento 218, consulta sobre o presbítero maçom em disponibilidade. Diz assim: o mesmo continua a ser presbítero em disponibilidade enquanto se envidam esforços pastorais, conforme a declaração de 2006, tratar com o máximo de amor e respeito aqueles que ainda estão na maçonaria, para que o seu desligamento seja pelo esclarecimento, pelo espírito, mais do que por coerção e constrangimento. Ou seja, o presbítero continua presbítero, assumidamente maçom nas suas funções e está lá. Não é feito assim o desligamento dele de cara. Outra informação que eu tive, aí não é documental, é que infelizmente ainda continua tendo reverendos aderindo à maçonaria depois de reverendo e nada é feito. É a informação que chegou a mim. Então, gente, por que a Igreja Presbiteriana tem esse quê com a maçonaria? Porque o fundador, lá em 1717, já era reverendo presbiteriano. Era mestre maçom. E até hoje está assim. A igreja não, ela tomou uma decisão, ela se posicionou, mas ela não, apesar de ter se posicionado, ela não bate na tecla. Opa, acabou. Quem é? O senhor é maçom? Passa no concílio e nós vamos excluir o senhor. O senhor vai se arrepender ou não? É o que está lá em Mateus 18. Tomar o procedimento, vai sozinho, vai com uma testemunha, leva para a igreja e exclui. Este é o método bíblico. Não, eles não tomam essa decisão, eles não rompem de vez. Então, até hoje, continua fortemente a maçonaria dentro da igreja. Por exemplo, a Presbiteriana Independente tem maçom? Pode ter.
Só que a Independente, e o reverendo aqui em Rio Preto me mostrou, está no estatuto deles. É a primeira igreja do Brasil a colocar no seu próprio estatuto que é proibido um membro da igreja ser membro da igreja e maçom ao mesmo tempo. Está lá. Eu fiz o mesmo, eu pus o mesmo no nosso estatuto da nossa igreja local. Não tem como ser membro da igreja que eu pastoreio e maçom ao mesmo tempo, porque é proibido estatutariamente. Coloquei como cláusula pétrea. E a Igreja Presbiteriana Independente, se tiver dentro dela um maçom, esse sim é infiltrado. Porque o próprio estatuto proíbe. Pois no estatuto não é uma resolução, não. É estatutário. O cara tem que mentir para assinar a ata. Tá entendendo? Então, gente, o que acontece? A Igreja Presbiteriana rompeu com a maçonaria do Brasil? Rompeu. Mas rompeu mais ou menos. Rompeu assim meia boca. Então, quando o Hernandes Dias Lopes ou Augusto Nicodemos dá um estudo sobre maçonaria, os irmãos concordam mais ou menos. Tá entendendo? É igual o calvinismo deles. Os presbiterianos, os mais calvinistas, né, concordam em algumas coisas. Então é isso aí. Por isso que ainda, você que me perguntou, por isso que ainda há tanta maçonaria dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Infelizmente. Infelizmente. Então o corpo mole é só da Presbiteriana do Brasil? Não. Eu acho que o exemplo aqui para nós, neste aspecto, vem da Igreja Presbiteriana Independente. Porque todo maçom que estiver lá dentro, e eu sei que tem, está enrustido, está escondido e está mentindo para a igreja. Porque o estatuto interno proíbe. O código de ética proíbe. Então eles estão lá desse jeito porque querem. Aí tem um monte de gente que vive dentro da igreja na mentira, né? Tá dentro da igreja, está na maçonaria, tá dentro da igreja, mas está no adultério, tá dentro da igreja, mas está na fornicação, tá dentro da igreja, mas está nos vícios. Então isso aí nós temos. Mas aí não é culpa da igreja, porque a igreja botou lá no documento que não aceita. E se souber, tem que tomar providência. Tá certo? Então é isso, gente. Nós estamos aqui fazendo pela verdade. E a gente fala mesmo, porque a gente quer o bem e o crescimento da igreja, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e, se Deus assim permitir, até o próximo vídeo.